Bom dia, alunos do sexto ano do Zilmar Mendes Martins. Sou o professor Antônio José, professor de matemática, e vou fazer agora aqui correção das atividades do mês 6. Vou fazer correção de 6 atividades, começando aí pela atividade do dia 2 do 6, atividade que trabalhava operações com números naturais. Então, nessa atividade tinha uma lista que eu mandei junto ao plano de aula com 5 questões, tá? A primeira questão era a seguinte: Gustavo tem duas garrafas de bolinha de gude. Em uma há 108 bolinhas e na outra 304. Quantas bolinhas o Gustavo tem? Então, o Gustavo tem duas garrafas de bolas de gude. Uma tem 108, outra tem 304. E você só quer saber quantas bolinhas de gude ele tem no total. Então, você junta as duas quantidades. Eu fiz bem aqui a soma, ó. 108 mais 304 vai dar 412. Então, ele tem 412 bolas de gude. É bem simples essa questão. Segunda questão. Marília tem 25 bonecas, mas só gosta de brincar com 13 delas. Quantas bonecas Marília não gosta? Então, ó, ela tem 25, mas só gosta de 13. Então, você tem que tirar das 25 bonecas as que ela não gosta, né? Se ela gosta de 13 e você tirar essas 13 do total de 25, você acaba encontrando o resto, as que restarem, as que ela não gosta. Então você faz 25 menos 13, vai dar 12. Então ela só gosta de 12 bonecas. Questão 3. Pedro comprou um tênis novo e pagou ele em 10 parcelas de R$ 22. Então, ó, o Pedro vai pagar o tênis em 10 parcelas iguais de R$ 22. Então, se tu tem 10 vezes, 10 parcelas de 22, tu vai somar 10 vezes 22, 22 mais 22 mais 22. Isso aí é basicamente a definição da multiplicação, né? Você vai ter várias parcelas iguais somando 10 parcelas iguais de 22. Então, você só multiplica 10 vezes 22 que você acha o resultado. Eu fiz a multiplicaçãozinha normal aqui e deu 220, mas você poderia usar aquele esquema quando você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, que você só aumenta zero. Ó, se eu estou multiplicando 10 por 22, é 22 aumentado de um zero. Então eu poderia ter feito esse e é mais rápido. 4. Questão 4. Jéssica tem uma coleção de cartas. Das cartas que ela tem, ela notou que 32 são repetidas. Jéssica deu as cartas repetidas para 4 amigas suas, cada uma recebendo a mesma quantidade. Quantas cartas cada amiga ganhou? Então, a Jéssica tem 32 cartas repetidas. Ela quer dividir isso para 4 amigas delas. É só pegar o 32 e dividir por 4. O número que eu multiplico por 4 dá 32 é o 8. Ele contou 8 vezes o 4, que dá 32. 32 menos 32 sobra 0. A divisão de 32 para 4 são 8. Questão 5. A questão 5 era as operações para fazer, né? Uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha nas continhas. Eu não vou ficar repetindo muito isso. Eu só queria dar uma revisada aqui na divisão, ó. Você tem 1826, vai dividir para 2. O 1 eu não consigo dividir para 2. Então posso pegar aqui os dois primeiros números, como eu estou começando a divisão. Então fica 18 por 2. 18 por 2 são 9. Pois 9 vezes 2 dá 18. Aí você diminui 18 menos 18, sobra 0. Baixa 2. 2 por 2, 1. 1 vezes 2, 2, vai sobrar 0. Baixa 6. 6 por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 6, 0. É aquele algoritmozinho da divisão, né, que a gente já tinha visto durante as aulas presenciais ainda, eu já tinha explicado isso, a gente já teve várias atividades de divisão de lá para cá, então não vou ficar muito me demorando, né, nessa mesma coisa. Então vamos passar para a próxima atividade, atividade do dia 4 do 6. A atividade do dia 4 do 6 é uma atividade da apostila, são as atividades 6 e 7 da apostila. Então tem aqui minha apostila, do estudo em casa, né? Então vamos lá. Primeira questão da atividade 6. Fabiana e Tatiana, jogando dominó, observaram que a soma de todos os números de suas peças dava o mesmo resultado. Então, elas estavam jogando dominó, cada um tinha 3 peças. Se somar os pontos das peças das duas, vai dar a mesma quantidade. O problema aqui é que é o seguinte, a Fabiana, ela tem todos os números dela, dá para ver, né? Todos os números dela. Só que a Tatiana tem um número bem que está faltando. Esse número que está faltando é o que a questão vai
vai perguntar para você, ó, qual deve ser o número da peça do jogo de Tatiana para que a soma seja a mesma. Tá errado, bem aqui. Então, a Fabiana tem nessa pedra 6 pontos, nessa 6 e nessa 6. Se eu somar 6 mais 6 mais 6 dá 18. Então a Fabiana tem 18 pontos. A Tatiana, nessa pedra que ela tem 8, nessa 5, nessa 3, mais o que falta. Se eu somar 8 e 5 e 3, são 16. A soma tem que dar igual a da Fabiana, né? Que diz que a soma das duas é igual. Então tem que dar 18. Se eu sei que tem que dar 18, qual o número que eu somo com 16 que dá 18? Deve ser 2, né? Tem que ser 2. 16 mais 2 são 18. Então a alternativa certa era a B. Questão 2. Antônio foi ao banco e pagou uma conta de água no valor de 123, uma de Luíno pagou no valor de 97 e uma fatura do cartão de crédito de 380. Quanto ele pagou no total? É igual ao anterior, né, que a gente fez, que é só juntar os três valores, você faz a soma, dá 600 reais. 3, 7, 10, vai 1, e 2, 3, 3 e 9, 12, e 8, 20, vai 2, 2 mais 1, 3 e 3, 6. É bem tranquilo, dá 6. 3. Tony e Fred foram ao veterinário. Tony é um cachorro de porte pequeno, que quando subiu na balança, ela indicou 4 quilos. Fred subiu em seguida e a balança indicou 36 kg de massa com os dois juntos. Então a gente tem aqui uma ilustraçãozinha. Ó, quando o primeiro cachorro sobe o pequenininho, ele só pesa 4. Quando junta os dois, dá 36. Quanto é que é o do peso do grande, então? É só você tirar de 36, 4. Então dá 32, alternativa A. Atividade 7. Primeira questão da atividade 7. Matheus comprou uma camisa para ir à academia e pagou com dinheiro abaixo. Então eu fiz o seguinte, eu separei o dinheiro que ele pagou em cédulas e moedas, para ficar mais fácil fazer a continha. Quer saber quanto custa a camisa do rapaz? Então, ó, somei 20 com 5, com 2 com 2, as cédulas. Então, 25 dá 20 mais 5 dá 25, mais 2, 27, mais 2 dá 29. Em cédula ele tem 29. Já em moeda, ele tem uma moeda de 25 e 3 moedas de 10. 25 mais 10, 35, 45, 55 centavos. Então ele tem R$ 29,55, é a opção B. Beleza? É bem tranquilo. Segunda questão. No final do mês, Cintia abriu o cofrinho que guardava suas moedas. Ela tinha 15 moedas de 5, 6 de 50 e 7 moedas de R$1. Quanto ela tinha no total? Então, ó, ela tinha 15 moedas de 5 centavos. 15 moedas de 5 centavos dá 75 centavos, certo? Ela tinha também 6 moedas de 50 centavos. 6 moedas de 50 centavos dá R$3. E 7 moedas de R$1 dá R$7. Eu somei só os reais, ó, 7 e 3 são R$10. Então ela tinha R$10 e mais 75 centavos. Alternativa D. Então, A3. Rômulo trocou R$9 por 4 notas de mesmo valor e 4 moedas de mesmo valor. Aqui é bem simples, tá? Quer saber quais as notas e moedas ele recebeu. Se você trocou em 4 notas de mesmo valor e 4 moedas de mesmo valor, se eu pegar o trocado aqui e multiplicar por 4, vai dar 9, entendeu? Já na A, você já vai encontrar o seguinte, ó. 4 vezes 2 aqui é 8, então é R$8. 4 moedas de 25 centavos dá R$1. Então, R$1 mais 8 são 9. Já tem a opção certa na A, beleza? Você não precisa nem fazer as outras, certo? É a opção certa é a A. Então, a atividade do livro didático... Do livro didático não, a atividade você tinha um conteúdo no livro didático que eu passei para vocês estudarem, tinha uma lista de atividades em anexo. Então era bem simples, era questão de ponto, reta, plano e retas paralelas, concorrentes. Na primeira, que ideia, ponto, reta ou plano você tem quando observa? A cabeça de um alfinete. Então você tem a cabeça de um alfinete. Um alfinete é um negocinho, um alfinete é um negocinho tipo uma bolinha. Então, se a cabeça do alfinete, você tem um ponto, né? A cabeça do alfinete lembra um ponto. Na B, o piso da sala de aula. O piso da sala de aula é uma superfície, né? Uma superfície plana, já lembra um plano. A C, o encontro de duas paredes. Aquela partezinha onde as duas paredes se juntam, assim,
no cantinho, só que aquela linha que ele que a questão está se referindo. Então, enquanto de duas paredes, lembra a reta. D, uma corda de violão bem esticada, lembra uma reta. Está esticada a corda, lembra uma reta. E, um grão de areia, novamente, um grão de areia, uma bolotinha, lembra um ponto. F, um campo de futebol, um campo, uma superfície plana, bem comprida. Um campo de futebol lembra plano, né? 2. Observe as retas A, B, C, R, S e T. Então aqui era bom até se eu tivesse um desenho disso para poder explicar melhor. Observe as retas A, B, C, R, S e T. Quais dessas retas passa pelo ponto A? Então, o ponto A, ele está bem aqui. Esse aqui é o ponto A. Então, você tem quais retas passando pelo ponto A? A reta A passa pelo ponto A B também, a C também. E a reta T também passa aqui. Então, a B, C e a reta T, certo? Então, ó, pontos que passam pela reta A, B, C e T. Beleza? Quais dessas retas passam pelo ponto B? Ó, a reta R passa aqui no ponto B. A S também. E a T também. Então, a reta R, S e T passam pelo ponto B. E na C, quais dessas retas passam pelo ponto A e B? A única que passa pelo A e o B é a T. Entendeu? Questão 3. Questão 3 é outra que precisa de um desenho. Vou tentar fazer aqui bem rápido. Mas basicamente você tem uma estrela feita que está se cruzando, ó. Assim. Uma estrela feita de retas. Eu nem preciso fazer isso aqui bem feito para explicar o seguinte. Que a questão só que é o seguinte. Tem retas paralelas e retas concorrentes? Ó, concorrente aqui, aqui, aqui e aqui. Elas vão ser concorrentes entre si, todas vão ser concorrentes entre si. Tem alguma paralela? Não tem nenhuma paralela. Você precisa lembrar o seguinte, a reta paralela é aquela que fica lado a lado assim. Paralela. A concorrente é a que se cruza. Então, elas têm retas, são todas concorrentes entre si, mas não tem nenhuma paralela. Esse é o ponto mais importante aqui do objetivo dessa atividade. Porque de resto é igual a anterior, a questão anterior. É perguntando quais pontos pertencem a tal reta. Então você só precisa olhar para a reta e ver por cima de quais pontos ele passa. Na A, por exemplo, dos pontos, quais pertencem à reta S? O ponto B, o ponto H, o ponto I, o ponto D, estão todos passando por cima da reta. Das retas, quais passam pelo ponto J? Aí você vai procurar o ponto J e ver quais retas passam por cima do ponto J. Então você tem somente a reta V e a reta T. Passa por cima do ponto J. Na C, existem retas concorrentes? São todas concorrentes, como eu acabei de explicar agora há pouco. E D, existem retas paralelas? Não, não tem nenhuma paralela. Isso aí já está muito batido, a gente já teve muita aula sobre esse assunto de ponto, reta, plano, nomenclatura de ponto, da reta do plano, como chamá-los. Então, ficou até chato de ficar repetindo essa mesma coisa. Quarta questão. Qual a posição relativa das retas abaixo? Então, você tinha algumas retas desenhadas. Eu não vou fazer o desenho aqui bem feito, mas vou só dar uma ideia de como elas estavam, que é para relacionar aqui com as respostas que eu coloquei aqui no papelzinho, certo? Você tinha uma tabelinha que você podia chamar reta de paralela, concorrente ou coincidente. Uma reta que está ocupando o mesmo espaço que a outra, ela é coincidente. Retas que se cruzam são concorrentes. A reta aqui, ela não está se tocando, mas como a reta é infinita, ela vai acabar se tocando no futuro, então também são concorrentes. E as últimas são paralelas, que estão lado a lado. Básico é isso, a atividade do dia 4 da aula 11 era só essas coisinhas. Atividade do dia 16, reta numérica. Bem, reta numérica, aquela retazinha numerada, tem espaçamentos de tamanho iguais entre si. E ela é crescente sempre para a direita. Todas essas paradinhas que a gente já viu. Como a gente está trabalhando aqui só com número natural, ela vai ser sempre crescente para a direita. Então, quanto mais à esquerda, menor. Quanto mais à direita, maior.
Você só precisa, para numerar ela, saber qual é a diferença de um ponto para o outro, quanto ela cresce ou diminui, e você consegue numerar toda ela. Então, como funciona aqui as questões da reta numérica? Na primeira, a reta está dividida em segmentos de mesma medida, você tem um ponto T aqui que você não sabe quanto vale, você tem que descobrir quanto é que vale o ponto T. Ó, tá crescendo a reta para a direita, né? Então tem 1110, 1120, 1130. Seguindo a lógica que está aumentando aí de 10 em 10, o próximo ponto era para ser o 40, é o ponto T. Então o ponto T é 1140. É bem simples, é só isso mesmo. Não tem muito mistério, não tem muito o que saber. É só ver essa relação. Na segunda, Ângela deve colocar os números que faltam na reta numérica abaixo, ó. Tá 30, 25, 20 e vem diminuindo de 5 em 5. Então, ó, 30, 25, 20, 15, 10. Então, o coraçãozinho ele vai valer 10. Na terceira, mesmo esquema, ó. 0, 5, 10, aumentando de 5 em 5, ó. 15, 20, 25, 30. Só isso. Na quarta, quer saber onde fica o ponto que vale 2010. Então, ó, 96, 86, 90, aumentou 4. 94, aumentou 4. 98, aumentou 4. Então, ó, 98 mais 4 dá 2002, é o ponto U. 2002 mais 4 dá 2006, é o ponto V. 2006 mais 4 dá 2010, é o ponto X. Então, a opção era o ponto X, é onde está 2010. Então, você marcava a opção C na atividade. A 5. Construir uma estrada que liga as cidades de Felicidade e Alegria. Tem um marca a cada 6 metros. Então, a cada 6 metros, você vai ter uma marcazinha. Você tinha esses dois primeiros valores, ó, 81 para 87, aumentou 6. No próximo, já seria a que você quer saber quanto vale. Então, ó, se você tem 1.287, soma 6, vai dar 1.293, que é a opção B. A questão 6 dessa atividade era uma questão de respostas pessoais, que trabalhava a questão de educação financeira, né? Querer é uma coisa, precisar é outra. Então, deixei isso aqui sem correção, aí vai depender das suas respostas. Vamos para a aula 13, vamos para a aula 14. A aula 14 é sobre sólidos geométricos. Então, vão ser questões do livro, da página 91, 93 e 94. Você pega o livro, abre aí na página para acompanhar a correção, tá? Na página 91, você tem a primeira questão. Você tem que identificar qual que era a forma que lembrava o objeto e dizer se era corpo redondo ou poliedro. Então, a A é um cilindro, é um corpo redondo. A B lembra uma esfera, que também é um corpo redondo. Então, qual a diferença do corpo redondo para a esfera? Não sei se vocês lembram. O corpo redondo ele tem uma parte da superfície dele que é arredondada, que tem curva. Então, basicamente, o cilindro é um círculo, e o círculo ele é arredondado, né? Então, lembra um arredondado? É corpo redondo. O poliedro, todas as faces dele são planas. Então, fica bem fácil. Como na página 91 mesmo tem as imagens do cilindro, esfera, pirâmide, blocos, cubos, é só você fazer essa associação. Na página 93, ela pede para você fazer uma tabela com o número de lados da base, número de faces laterais, número de arestas e número de vértices dos poliedros A, B, C e D que tem na página 93, tá? Então, é só você observar a imagem do... Ele dá o exemplo do A, eu fiz aqui a tabela completa, tá? Mas ele dá um A como exemplo. Lados da base do A, 5. Número de faces, 7. Ele tem isso aí já na atividade, você só precisa fazer os outros, tá? Então, o que você vai fazer é contar o número de lado da base de cada um, número de faces de cada um, número de faces laterais de cada um, arestas e vértices. O número de lado da base. O que é o lado da base? A base é a parte de baixo do poliedro. Você só precisa contar, pegar a base, tipo o que está no chão, o que está segurando o poliedro em pé, contar quantos lados ele tem. É só isso. O número de faces do poliedro é a quantidade de lados que ele tem.
Então, um cubo, por exemplo, ele tem 6 lados. Número de faces laterais, C. Excluindo a base, excluindo a tampa do poliedro, você conta quantas faces ele tem do ladinho, entendeu? Aresta é cada tracinho daquele que forma o poliedro. Vértice é cada encontro de duas arestas. Cada encontro de duas arestas é um vértice. Então você só precisa contar esses caras e preencher a tabelinha. A questão 2, da página 93. Questão 2. Relacione para os prismas o número de lado da base com os... Pronto. Isso aqui é o que acontece. É que tem sempre uma relação entre o número de lado da base de prismas e de pirâmides com a quantidade de faces laterais. Por exemplo, se eu tenho um prisma que a base dele é um quadrado, ele vai ter sempre, basicamente, 1, 2, 3, 4 faces laterais também. Então, se tivesse um prisma de 5, a base tem 5 lados, ele ia ter 5 faces laterais também. E outras coisas, não é só isso, tá? A quantidade de vértices, de faces, todas elas têm a ver com o polígono que forma esses prismas e essas pirâmides, tá? Então, A2 e A3 é basicamente a mesma coisa, porque você encontrar essas relações entre a quantidade de faces, de lados da base do poliedro e outros dados do poliedro. É basicamente isso. É a mesma coisa no da 94, tá? Que é o da 94, a 1 e a 2 e perguntas qual o elemento que é diferenciador entre a pirâmide. E na 2 é qual elemento que é diferenciador entre os prismas. A diferença, o elemento diferenciador é sempre a base, porque na pirâmide e no prisma, eles sempre vão ter um nome ligado ao polígono da base deles. Por exemplo, você tem um prisma de quatro com a base de 4 lados. Então, isso aqui é um prisma de base quadrangular. Se eu tivesse um prisma de 5 lados, é um prisma de base pentagonal. Fosse 6 lados, prisma de base hexagonal. Prisma de base quadrangular. Prisma de base, entendeu? Então, o prisma, o que é que vai mudar no nome do prisma? É sempre por conta da base dele. A pirâmide é a mesma coisa. Se eu tenho uma pirâmide com uma base um quadrado, você pirâmide de base quadrangular. Se for um hexágono, pirâmide de base hexagonal. Então o nome só vai mudar dependendo da base do objeto. Basicamente é 23, aula 15, que era sobre perímetro. Isso daqui deu trabalho, o negado errou muito. Erraram muitas questões dessa. E não é nem que estava difícil, eu acho que foi mais falta de atenção mesmo. Porque o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados do polígono, do objeto que você quer calcular o perímetro. É só somar. Você só vai fazer a operação de mais, mas só tem mais aqui. Então, vamos lá. Primeira questão da página 242. Seu Olavo quer cercar um terreno de 35 metros de comprimento por 22 de largura. Beleza, ele dá até a imagem, ó, desse jeito que está desenhado, igual o que está desenhado aqui no meu caderno, na minha folhinha. Então, o que é que você precisa saber para calcular o perímetro do terreno do rapaz? É só somar 35 com 22 com 22, que vai dar 114. É só isso, é uma conta de mais. Não tem para onde correr. Você soma os valores, vai dar o perímetro, beleza? Na segunda, o seu Olavo, ele quer fazer agora uma cerca de um terreno que é a forma de um triângulo. Ele também deu o desenho desse triângulo. É um triângulo 40 por 30 por 50. Só somar de novo. 40 mais 30 mais 50. Tem que dar 120. É isso. Não tem muito para onde correr, não. Era bem simples. Agora, essas outras aqui é um pouquinho mais complicado, mas não foge muito do... Não tá muito difícil também. Então, na página 243, a questão que eu marquei primeiro a 2. No retângulo, a medida do comprimento é 10,2. Então, ele tem 10,2 centímetros de comprimento. Se o comprimento dele aqui em cima é 10,2, aqui também vai ser 10,2, tá? Sabendo a medida da largura, é metade do comprimento. Ó, a medida da largura é metade do comprimento. Só que ele vai querer que eu calcule o perímetro desse retângulo. Então, esses lados aqui, se eu somar os dois, vai dar um desse. Vocês concordam comigo? Por quê?
Se aqui é metade desse, se eu somar esse com esse, as duas metades, não dá um desse? Beleza? Então, se eu somar duas metades, dá um desse cara aqui. Então, eu vou ter que somar esse lado aqui, mais esse lado aqui, mais a soma dos dois, que dá um desse cara aqui também. Então, 10,2 mais 10,2 dá 20,4. Só que eu vou ter que somar com mais uma vez um desse, porque é a soma dos dois lados aqui. Então, 20,4 mais 10,2 dá 30,6. Eu botei uma videoaula no YouTube explicando isso aqui. Você, quando vai somar números com vírgula, você iguala as vírgulas e depois é só somar normal, parte para abraço, que é a mesma coisa, é uma soma normal. A 3. Uma lajota hexagonal. Uma lajota hexagonal, um hexágono é esse polígono aqui que tem 6 lados. Então, o cara tem 6 lados, a lajota tem 6 lados, cada lado mede 65 centímetros. Qual o perímetro da lajota? Só que em metros, ó, ele deu um lado, vale 65 centímetros. Se eu somar os 6 lados, ou se eu multiplicar por 6, eu acho 390 centímetros, que é o perímetro. Só que ele quer sair em metros. Então, você vai ter que transformar 390 em centímetro em metro. Que é, como cada metro são 100 centímetros, é só você dividir isso aqui, 390, você vai dividir por 100. Beleza? Que vai dar 3,9, 3,90 metros, tá? Aí na quinta questão, sabendo que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, é incorreto afirmar, é só você contar a quantidade de palitinho do ladinho da figura. Não sei se eu consigo mostrar. Tem aqui a figura, ó. Aqui a figura. É só você contar os ladinhos igual é a malha quadriculada. Isso aqui é muito tranquilo. Você vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E contar da figura X, da figura Y, da figura Z, uma volta completa, é o perímetro, entendeu? Então, qual que era a opção certa? A opção certa nesse caso aí era a opção D, tá? Que a figura X tem 20 centímetros de perímetro, a figura Y tem 18 e a figura Z tem 32. Beleza? Era só isso. Na questão 7, na figura, o perímetro do quadrado ABCD é 20 centímetros. O perímetro do quadrado é 20. Rapaz, se o perímetro do quadrado é 20, o quadrado ele tem 4 lados. O perímetro é a soma dos 4 lados. Se o perímetro é 20, eu tenho 4 lados. 20 dividido para 4, né? 5. Então, cada ladinho desse vai medir 5, entendeu? 5, 5, 10, 15, 20. Só que ele não quer saber do quadrado, ele quer saber do triângulo. Só que ele está dizendo aqui, ó, o lado do triângulo é igual ao lado do quadrado. Então, se o triângulo tem 3 lados e o lado mede 5, 3 vezes 5 é 15. E a última questão, a questão 8. O triângulo tem como medida de seus lados 3 números inteiros e consecutivos. Então, o triângulo tem 3 medidas que são números consecutivos. Então, se tu souber quanto é o número, o próximo número aumenta 1 e o outro número aumenta mais 1. O menor deles mede 5. Então, é 5, aumenta 1, 6, aumenta 1, 7. 5 e 6 são 12, mais 5 e 6 são 11, né? Mais 7 são 18. É isso. Essas são as correções de todas as atividades aí que a gente viu até agora no mês de junho, tá? Se tiver qualquer dúvida, quaisquer perguntas a fazer, entre em contato aí comigo pelo meu WhatsApp. Os meus alunos todos têm meu número aí de contato. Então, boa sorte, bons estudos, até a próxima.